Hoje vamos compartilhar a história da Marta, uma mulher forte, sensível e, acima de tudo, corajosa. Durante 3 décadas, ela viveu ao lado de um homem que acreditava conhecer profundamente. Marta decidiu escrever sua história e, com muita generosidade, permitiu que ela fosse lida aqui, para que sirva de alerta, de reflexão e também de consolo para quem já sentiu a dor de viver uma mentira sem saber. A gente agradece profundamente a Marta por confiar em nós para dar voz ao que ela guardou por tanto tempo. Deixa o like, comenta de onde você está ouvindo e compartilha com quem pode precisar dessa mensagem. Agora, com todo respeito e sensibilidade, abrimos a carta da Marta. Durante 30 anos, eu vivi com um criminoso, dormi ao lado dele, dividi a mesma cama, preparei o café da manhã, lavei suas roupas, orei pela saúde dele. E o pior de tudo, eu nunca soube. A gente pensa que conhece alguém, que uma vida inteira de casamento é tempo suficiente para entender o olhar, os gestos, os silêncios. Mas a verdade, às vezes a gente só conhece o que o outro quer mostrar. Me chamo Marta. Tenho 72 anos, e até hoje, ninguém entende como consegui viver tanto tempo, sem perceber que o homem com quem me casei era um mentiroso, um criminoso, um estranho. Quando olho para trás, me dói lembrar da mulher que eu era. Ingênua, cheia de fé nas pessoas, eu acreditava no bem, acreditava no amor. E ele sabia disso. Usou isso contra mim. Casei aos 21, no mesmo bairro onde nasci. Ele apareceu de repente, bonito, educado, sempre com aquele ar de homem misterioso. Me falava que tinha vindo de longe, que buscava paz e uma nova vida. E eu, toda boba, achei aquilo bonito. Me apaixonei pela história, não pelo homem. O tempo passou. Tivemos 2 filhos. Construímos uma casa simples, mas cheia de vida. E eu acreditava que estava vivendo um casamento comum, cheio de altos e baixos, mas honesto, limpo, real, mas a verdade bateu na minha porta de forma cruel e barulhenta. Foi uma manhã qualquer. Eu estava com as mãos na massa, fazendo pão. Quando ouvi as sirenes, olhei pela janela e vi 3 viaturas cercando a casa. Ainda brinquei comigo mesma. Deve ser alguma coisa lá na esquina. Não era. Eles pararam bem, aqui, na minha porta, e foi ali, naquele momento, que tudo desmoronou. Meu marido, o pai dos meus filhos, o homem que eu amei por 3 décadas, foi algemado na sala da nossa casa, diante dos olhos do nosso neto. E ele não disse uma palavra. Ficou em silêncio, como se já soubesse que aquele dia chegaria. E eu tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Eu ainda não sabia do que ele era acusado, mas dentro de mim, eu senti que o homem que eu achava conhecer não existia. Que a vida que construímos tinha sido feita sobre uma mentira, e naquele instante, uma parte de mim morreu. Eu o conheci na quermesse da igreja, numa noite de junho. Ele estava encostado perto da barraca do milho assado, de braços cruzados, com aquele jeito quieto, observador. Usava uma camisa xadrez surrada, um olhar distante e um sorriso discreto, como quem carrega segredos. Lembro até hoje da primeira coisa que ele me disse. Você tem um jeito de quem faz um bom café. Bobo, né? Mas naquele tempo, esse tipo de comentário fazia a gente sorrir. O nome que ele me deu foi Jorge, disse que tinha vindo do interior de Minas, que a mãe dele tinha morrido há pouco e que estava recomeçando a vida ali, na cidade grande. Era um homem sozinho, sem muitos amigos. Trabalhava como motorista de caminhão. Vivia na dele. E talvez tenha sido isso que me atraiu. Eu estava cansada de rapazes faladores, metidos a engraçados. Ele era diferente, respeitoso, me ouvia, me olhava como se enxergasse algo em mim que ninguém via. Ele aparecia para me ver depois do trabalho, sempre com as mãos sujas de graxa e o olhar cansado. Trazia flores do campo, embrulhadas em jornal. Dizia que só tinha a mim no mundo, que eu era o porto seguro dele. Eu me derreti por completo. Aos 21 anos, eu sonhava em ter um lar, um marido que me amasse, filhos correndo pela casa. E ele parecia querer tudo isso também. Nos casamos em menos de 8 meses. Sem festa, sem luxo, só um bolinho na casa da minha mãe e a bênção do padre. Nos mudamos para uma casinha pequena,
que ele dizia estar reformando com as próprias mãos. Tudo simples, mas cheio de planos. No começo ele era um bom marido. Silencioso sim, mas trabalhador. Nunca me levantou a voz. Nunca me encostou a mão. Fazia carinho no meu cabelo quando eu deitava no colo dele. Dizia que eu era a única pessoa no mundo em quem ele confiava. E eu, boba, apaixonada, acreditava em tudo. Quando nossos filhos nasceram, ele chorou. Disse que agora tinha uma família de verdade e que faria de tudo para cuidar da gente. Eu olhava para ele e via um homem ferido pelo passado, tentando ser melhor. Mal sabia eu que aquele passado nunca tinha ido embora. Ele só estava escondido. Escondido atrás de um sorriso calado, de um marido gentil e de uma vida que aos poucos começava a ser construída sobre o silêncio. A rotina com ele era silenciosa, não no sentido ruim. Ele não era frio, nem agressivo, mas era um homem de poucas palavras. Tinha um jeito de se esconder até nas coisas simples. Nunca gostou de tirar fotos, por exemplo. Dizia que não ficava bem nelas. Nunca contava muita coisa do dia a dia. Só o básico. Correu tudo bem. A estrada estava tranquila. O chefe é exigente. E pronto, ele saía para trabalhar antes do sol nascer. Dizia que fazia transporte de cargas leves, pneus, material de construção, peças de carro. Voltava sempre tarde, cansado e com um cheiro de estrada que eu achava até bonito. Tinha dias em que chegava com as mãos tremendo. Eu perguntava se estava tudo bem. Ele sorria de lado e dizia: "Só o motor que deu trabalho hoje. Nada demais." E eu acreditava, porque ele nunca me deu motivos para duvidar. Nunca sumiu por dias, nunca chegou bêbado, nunca veio com cheiro de outra mulher. Pelo contrário, quando estava em casa, era presente. Brincava com os filhos, fazia pequenos concertos, sentava comigo para ver novela, mesmo dizendo que não gostava. Era o tipo de homem que passava confiança, do tipo que a vizinhança respeitava, que o padre da igreja cumprimentava com aperto de mão firme. Um homem comum, pelo menos era isso que ele fazia questão de parecer. A gente levava uma vida simples. O dinheiro nunca foi muito. Às vezes ele dizia que a empresa atrasava pagamento, ou que tinha emprestado um trocado para ajudar um primo distante. Eu ficava brava, afinal. Tínhamos 2 filhos pequenos, mas no fundo, eu achava bonito ele querer ajudar os outros. Com o tempo, fui me acostumando com os silêncios, com os dias em que ele chegava mais abatido. Nunca passou pela minha cabeça que havia algo errado, porque ele rezava comigo. Ele sabia o nome dos professores dos nossos filhos. Ele me ajudava a lavar a louça aos domingos. Ele era um homem bom, ou pelo menos, era isso que eu queria acreditar. Mas sabe o que me dói mais, hoje? É lembrar que, no fundo, eu sentia que algo não se encaixava. Uma intuição, aquela sensação que a gente tenta calar com amor, com desculpas, com medo de descobrir o que não quer saber. E mesmo assim, eu calei. Durante anos, eu fui cega por escolha, porque às vezes a verdade está ali, mas o coração da gente não está pronto para enxergar. O tempo foi passando e certas coisas começaram a me incomodar. Pequenas, quase imperceptíveis. Mas sabe aquele tipo de detalhe que vai ficando ali martelando na cabeça da gente? Como uma gota d'água que pinga toda noite no silêncio. E você finge que não escuta? Era isso, começou com os horários. Ele dizia que ia para uma cidade, mas chegava contando algo que só aconteceria em outra. Uma vez, falou que tinha ido para Campinas, mas deixou um panfleto de um restaurante de Ribeirão Preto no bolso da calça. Quando a questionei, ele riu e disse que o trajeto tinha mudado de última hora. Depois vieram as ligações, telefonemas tarde da noite, que ele atendia cochichando no quintal. Às vezes eu acordava e via ele olhando para o nada na sala, com o cigarro aceso e o olhar perdido. Eu perguntava o que estava acontecendo. Ele respondia sempre com um beijo na testa, e a frase de sempre: "É só o cansaço, meu amor. Vai dormir." E eu dormia, porque era mais fácil me convencer de que era só estresse do trabalho do que aceitar que algo estava errado. Teve também um dia em que achei algo no carro. Era uma mochila, jogada no banco de trás. Dentro tinha luvas, um rádio, dinheiro em espécie, muito mais do que ele costumava trazer para casa. Quando ele viu que eu estava mexendo, tirou das minhas mãos com uma
calma assustadora. Disse que era de um amigo que ele tinha deixado em casa depois do trabalho. E eu acreditei. Não porque a desculpa fazia sentido, mas porque eu queria acreditar. Eu precisava acreditar que meu marido não era alguém perigoso. A confiança, naquela altura, já não era mais plena. Era frágil. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes, nos sapatos sujos de barro em dias secos, nas roupas manchadas, com algo que ele dizia ser graxa menos, mas que não saía nem com sabão de soda, nos cortes, nas mãos, nos olhos sempre vermelhos, nos sumiços durante a madrugada, com a desculpa de que o chefe ligou pedindo urgência. Eu anotava tudo na minha cabeça, cada detalhe, mas nunca confrontei de verdade, porque no fundo eu tinha medo da resposta, medo de descobrir que aquela vida que construímos era uma farsa, medo de encarar a solidão, medo de admitir que eu tinha sido enganada, que a mulher forte, a mãe dedicada esposa fiel, estava sendo feita de tola há anos. Então, como muitas mulheres fazem, eu escolhi calar, mas a verdade, minha filha, a verdade tem um jeito cruel de bater na porta quando você menos espera. E quando ela veio armada, com sirenes, com algemas e com a certeza de que nada, nunca mais seria como antes. Era um domingo como outro qualquer. O cheiro do pão, que assava no forno, tomava casa. Meu neto mais novo estava no tapete da sala, montando um quebra-cabeça. E eu estava de avental, com as mãos sujas de farinha, cantarolando baixinho uma música antiga da minha mãe. A paz daquele momento foi quebrada de repente. Primeiro veio o barulho. Sirenes, fortes, rápidas. Achei que era na rua de baixo. Mas elas pararam aqui, na frente da minha casa Três Viaturas. Meu coração congelou. Ouvi as batidas fortes na porta. Antes mesmo que eu pudesse pensar, a voz veio alta, autoritária. Polícia, abram a porta. Olhei para o Jorge, ele estava sentado no sofá, com uma xícara na mão. E ali, algo me assustou mais do que qualquer grito, mais do que qualquer viatura. Ele não demonstrou surpresa, não perguntou o que estava acontecendo. Não correu, não reagiu. Ele apenas colocou a xícara devagar na mesinha e ficou em silêncio. Eu abri a porta trêmula, com o avental ainda amarrado, o coração descompassado. Foram segundos, mas pareceram anos. Entraram 6 policiais, armas na cintura. Olhos apontaram para ele e disseram: Jorge da Silva, você está preso. Tráfico de armas, formação de quadrilha, associação criminosa. E eu só consegui gritar: não, deve estar errado. Deve ser outra pessoa. O Jorge não. Ele não faria isso. Mas eles ignoraram. Vieram com as algemas. Amarraram as mãos dele. Levaram sem dar explicação, como se ele já soubesse que esse dia chegaria. Eu olhava aquilo e sentia como se estivesse fora do meu corpo. Como se tudo fosse um pesadelo. Meu neto viu tudo. Ficou ali, parado, segurando uma pecinha de quebra-cabeça na mão, com os olhos arregalados, sem entender. E eu, uma avó, que sempre protegeu todos, não consegui protegê-lo daquela cena. No show da sala, caíram os documentos falsos que ele usava, carteiras com nomes diferentes, códigos, um celular escondido na base da estante. Naquele instante, eu entendi tudo, cada detalhe, cada silêncio, cada resposta vaga. Aquele homem com quem dividi minha vida não existia. Jorge, ou seja lá qual era o nome dele, era um criminoso procurado há anos. Um dos mais discretos, um dos mais perigosos. E eu fui a esposa perfeita, a testemunha cega, o álibi ideal. Depois que o levaram, a casa ficou em silêncio. Mas não era o silêncio comum. Era um silêncio pesado, cortante, um vazio, barulhento. Eu sentia que a qualquer momento ele ia entrar pela porta e dizer que era tudo engano, mas não entrou. E a verdade, essa sim, escancarou a porta. No mesmo dia, à noite, 2 investigadores voltaram aqui. Disseram que legalmente eu não era suspeita de nada, mas precisavam vasculhar a casa. E foi aí que a caixa de Pandora se abriu. Começaram pelo quartinho dos fundos, onde ele guardava ferramentas. Ali, encontraram um fundo falso sob o piso de madeira. Dentro, armas, documentos,
passaportes com nomes diferentes e maços de dinheiro, tantos que eu fiquei sem ar. Um dos agentes me olhou com piedade. Disse que o verdadeiro nome dele era Rubens Moreira, foragido há mais de 18 anos. Era parte de uma quadrilha especializada em tráfico de armas pesadas. Já tinha passado por 4 estados, sempre trocando de nome, de rosto, de cidade. Um fantasma, meu chão, se abriu. Eles começaram a mostrar fotos antigas, boletins de ocorrência, escutas telefônicas, imagens em preto e branco de câmeras de segurança. Ele, meu marido, estava lá em todas. O mesmo olhar frio, o mesmo silêncio, o mesmo homem que dormia ao meu lado por 30 anos, vivendo uma segunda vida que eu jamais conheci. Comecei a me lembrar das viagens, das vezes em que ele sumia por 3, 4 dias, com a desculpa de que o caminhão tinha quebrado, das roupas queimadas, que ele dizia ter manchado com óleo, das marcas no corpo que eu achava que eram acidentes de trabalho. Não eram, cada detalhe, agora, fazia sentido. Tarde-me, ele havia me escolhido justamente por isso, por ser comum, por ser invisível, por ser uma mulher de bairro simples, cheia de fé, que jamais desconfiaria de um bom marido. Eu fui o disfarce perfeito. E o pior, foi perceber que, apesar de tudo, parte de mim ainda chorava por ele, não pelo criminoso, mas pelo homem que eu pensei que existia, pelo pai dos meus filhos, pelo avô que fazia brinquedos de madeira, pelo marido que segurou minha mão quando minha mãe morreu. Mas esse homem nunca existiu. Era uma invenção, uma mentira criada com cuidado, e eu fui apenas o cenário de fundo dessa farsa. Nos dias que se seguiram, eu não saí mais de casa. As janelas ficaram fechadas, o portão trancado, e mesmo assim, era como se o mundo todo estivesse me olhando, me apontando, me julgando. A vizinhança cochichava. Ela sabia, com certeza sabia. 30 anos dormindo com um bandido. Impossível não desconfiar. E o que mais doía é que, por um momento, até eu me perguntei se talvez não soubesse, se no fundo, né, bem lá no fundo, eu não quisesse mesmo, era não saber. Os meus filhos, o mais velho, o Marcos, ficou em choque. Passou dias sem falar comigo. Disse que a vida inteira dele foi uma mentira. Perguntou, com os olhos marejados: Mãe, quem é meu pai? E eu não soube responder. A caçula, a Luciana, foi mais dura. Ela não quis nem ouvir minhas explicações. Me acusou de ter compactuado, de ter escondido tudo. Disse que nunca mais pisaria naquela casa. Dói, sabe? Dói, porque tudo que eu fiz na vida foi por eles. E agora, era como se a sombra dele apagasse toda a minha história. Tive que ir à delegacia prestar depoimento. Fui tratada como se fosse cúmplice. Me perguntaram 1000 vezes se eu não desconfiava, se eu nunca vi nada, se ele me dava parte do dinheiro. Eu chorava. Tentava explicar, mas parecia que ninguém me ouvia. E a vergonha era como uma roupa que não saía da pele. Comecei a evitar até as missas. A igreja, que sempre foi meu refúgio, virou um campo de julgamento. As pessoas não sabiam se me consolavam ou me evitavam. Até hoje, quando passo na rua, tem quem cruze os braços, tem quem cochiche, tem quem sorria falso, mas o que quase ninguém entende é que a maior condenada dessa história fui eu. Fui eu que amei um homem que nunca existiu. Fui eu que criei filhos com um fantasma. Fui eu que construí uma vida inteira em cima de areia movediça. E agora eu carrego o nome dele como um peso. Mesmo que eu não tenha cometido crime algum, mesmo que minha única culpa tenha sido amar com os olhos vendados, tem dias em que eu me olho no espelho e me pergunto quem eu fui nesses 30 anos. E a resposta ainda não sei dar. Os anos passaram, e com eles, a poeira foi baixando. Não no coração, porque a alma da gente não é como uma casa que se varre, mas na rotina, na maneira de respirar, de seguir em frente, mesmo sem saber como. O Jorge, o Rubens, ou seja lá quem ele era, foi condenado. Sumiu nos papéis do sistema penitenciário como mais um número. Nunca mais apareceu, nunca escreveu, nunca pediu perdão. E sabe de uma coisa? Hoje eu acho que, ainda que ele pedisse, eu não saberia o que responder, meus filhos. Cada um seguiu um caminho. Marcos voltou a me visitar,
Com o tempo, a gente conversa pouco sobre o pai, mas às vezes nos olhares dele, vejo que ainda dói. Já a Luciana, essa carrega a dor do jeito mais difícil, em silêncio. Ela ainda não voltou, e eu não a culpo. Porque quando a mentira entra pela porta, o amor demora a achar a saída. E eu precisei aprender a me perdoar, a olhar no espelho e ver a mulher que fui. Ingênua talvez, mas também amorosa, dedicada, fiel. Não é fácil reconstruir a vida quando você descobre que tudo era fachada, mas também não é impossível. Comecei a escrever diários, cartas para mim mesma. Coloquei no papel tudo que guardei por dentro por tanto tempo, e foi ali, entre palavras e lágrimas, que eu comecei a me reencontrar. Voltei a andar devagar pelo bairro. Algumas vizinhas me estendem a mão, outras ainda cruzam a rua. Mas hoje isso já não me paralisa mais. Aprendi que nem todo mundo vai entender a nossa dor, e que nem sempre o mundo é justo com quem é inocente. Mas sabe o que me consola? É saber que, apesar de tudo, eu não perdi quem eu sou. O amor que dei foi verdadeiro. A vida que construí com os filhos foi real. Mesmo que o alicerce estivesse podre, as flores que plantei no caminho floresceram. Hoje, quando meus netos me chamam de vó, quando me abraçam sem perguntar sobre o passado, eu sinto que ainda existe redenção no afeto. E é nesse silêncio, o silêncio depois do grito, depois da vergonha, depois da ruína, que eu escolhi viver. Com dignidade, com fé, com cicatrizes, sim, mas também com a certeza de que até os corações partidos podem continuar batendo. Mesmo depois de 30 anos, mesmo depois da pior verdade. Essas foram as palavras da Marta, palavras que saíram do peito, machucadas, mas vivas. Ela não contou essa história para causar espanto. Ela contou para mostrar que até o amor mais sincero pode se perder no meio da mentira, e que mesmo assim, ainda é possível continuar. Com dor sim, mas também com dignidade, com fé e com a esperança de que compartilhar a própria verdade pode ajudar outras pessoas a enfrentarem as suas. A gente agradece de coração a Marta por abrir uma ferida tão antiga e transformá-la em ponte. Se essa história tocou você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que possa precisar e deixe aqui nos comentários o que sentiu ao ouvir esse relato. E se quiser, conta pra gente de onde está ouvindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. E se você também carrega uma história no peito, daquelas que mudam tudo, que deixam marcas e que não tem volta, escreve pra gente nos comentários, quem sabe, com o seu consentimento e com todo o cuidado, ela também não vira um relato aqui no canal? Às vezes, dividir é o primeiro passo para se libertar. No próximo vídeo teremos mais uma história. Até lá!